Você sabe como lidar com pessoas manipuladoras? Aquelas que acabam fazendo um teatrinho emocional, manipulando suas emoções e quando você menos percebe, tá fazendo tudo o que elas mandam? Fica até o final do vídeo para entender melhor sobre esse tipo de pessoa. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje vamos falar sobre pessoas manipuladoras, ou como Joey Navarro diz em seu livro Dangerous Personalities, predadores sociais ou vampiros sociais. Pessoas que geralmente acabam nos trazendo frequentemente a sensação de que nós estamos errados ou a sensação de que nós somos culpados pelos problemas que estão acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre como é possível lidar com esse tipo de pessoa para evitar esse tipo de emoção negativa na nossa cabeça. Mas antes disso, vale a pena lembrar. Se você gosta de estudar linguagem corporal, gosta de entender sobre comunicação não verbal, entender mais sobre as pessoas ao seu redor, já clica aqui no botãozinho e inscreva-se no canal Metaforando, tá certo? Vem participar aqui da maior comunidade, do maior canal de linguagem corporal do mundo e também curte e compartilha esse vídeo que me ajuda pra caramba. Dito isso, vamos entender o que está acontecendo aí. Primeiro ponto do vídeo, então, é definir o termo que a gente está utilizando aqui. Pessoas manipuladoras. Diferentes literaturas vão tratar sobre a manipulação por diferentes perspectivas. Inclusive, a maioria dos pesquisadores e autores nessa área vão te dizer que a manipulação não é por si algo ruim, mas sim que o fim, ou seja, o resultado ao qual a manipulação vai ser usada, esse sim pode ser ruim. Durante o BBB 22, muitas pessoas inclusive disseram que o participante Arthur Aguiar era uma pessoa manipuladora. Uma pessoa que estava ali manipulando os outros para que ele próprio pudesse ganhar o jogo. Por isso que é bom a gente definir nesse vídeo o que significa falar de uma pessoa manipuladora, o que se trata quando a gente diz uma pessoa é manipuladora. Então, quando a gente diz pessoas manipuladoras, nós estamos roubando ali uma definição do livro Dangerous Personalities de Joey Navarro, que é um ex-agente do FBI, especializado em perfilamento comportamental e criminal. E para nós aqui no vídeo, pessoas manipuladoras são aquelas que demonstram comportamentos egoístas e egocêntricos, ou seja, focam no benefício próprio e se sentem superiores em relação aos outros. Estamos também dizendo de pessoas que manipulam as emoções, sejam as emoções alheias ou as próprias emoções. E por fim, pessoas que usam os outros e na maioria das vezes estão ali preocupadas em obter sucesso em seus objetivos, mesmo que isso acabe atrapalhando ou ferindo ou prejudicando outras pessoas. Então é desse tipo de pessoa que nós vamos falar hoje, tá certo? Eu separei alguns critérios aqui, com base nos livros Dangerous Personalities, Telling Lies e When Violence is the Answer, para a gente entender alguns critérios de pessoas manipuladoras e como você pode evitar ou counterar esse tipo de coisa. Para exemplificar bem o tipo de pessoa que nós vamos estudar aqui nesse vídeo, eu vou contar uma história de uma colega que eu tinha quando eu estava no colegial. Basicamente, essa garota, ela estava no terceiro colegial e o namorado dela era alguém mais velho, era um cara mais velho. Ele não estudava mais na escola onde a gente estudava, ele inclusive já tinha carro, né? Ele era realmente ali alguns anos mais velho, acho que ele devia ter uns 25, 26 anos, e minha amiga devia ter entre 16 e 17 anos de idade, e esse cara era extremamente manipulador. Ele estava sempre ali em volta da escola, todos os dias, ele parava para conversar com essa minha colega, ela várias vezes dizia que não queria conversar com ele em horário de escola, né, que ela queria ficar concentrada na aula, mas o cara literalmente perguntava qual era o horário do intervalo dela, né, parava com o carro do lado de fora, na direção do intervalo, para ver o que ela estava fazendo, se ela estava conversando com algum menino especificamente. Esse cara sempre dava um jeito de conseguir evitar com que ela fosse nos encontros do nosso grupo de escola, ou sempre dava um jeito de conseguir ficar sozinho com ela e não deixar nenhum dos amigos e amigas dela estarem junto com eles. E as poucas vezes que eu vi ele falando com ela, fosse por telefone ou fosse em público, era sempre num tom autoritário, como se ela fosse, na verdade, uma funcionária ou até mesmo empregada dele. Muito tempo passou, eu perdi o contato com essa minha colega, mas pelo que eu fiquei sabendo, ela tá até hoje com esse cara, isso já tem mais de uma década que aconteceu essa história, e se eu não me engano, ela é mãe de 2 filhos dele. Então, não sei como é que tá o relacionamento deles hoje, mas alguns traços comportamentais que a gente vai falar hoje eram observados nessa história na época que aconteceu. Então, o nosso primeiro
Primeiro traço comportamental: tom imperativo autoritário. É muito comum para as pessoas manipuladoras falar como se elas estivessem mandando você fazer alguma coisa. É sempre como se elas fossem as líderes da situação ou aquelas que foram escolhidas para comandar a situação. Então é muito comum que quando elas falem algo, soe como se elas estivessem mandando. Você tem que tomar muito cuidado com uma coisinha específica, que é você obedecer o que está sendo falado. Um manipulador, ele sempre vai escalar os processos, ele não vai começar mandando você dar dinheiro para ele do nada. Ele vai fazer isso de uma maneira gradual. Ele vai começar dando pequenas ordens para você, do tipo: cara, para o que você tá fazendo e vem aqui ver um vídeo. Cara, vem até aqui. Cara, vem no meu PC. Cara, olha isso. Cara, pega um copo d'água pra mim. E por aí vai. Ele vai sempre falando num tom que parece até inofensivo, mas você percebe, analisando a mensagem, que não é um pedido. Ele não tá falando: pega uma água pra mim, por favor. Você pode pegar uma água pra mim, por favor? É sempre num tom autoritário. Cara, faça isso. Mas como ele fala ali uma maneira meio tranquila, né? Com uma voz não muito firme, não muito sólida, você acaba acatando. E com o tempo, pode se criar no seu cérebro o seguinte estímulo: esse cara manda, eu obedeço. Esse cara manda, eu obedeço. E esse processo vai escalando até que esse cara, essa pessoa, enfim, te manda fazer algo que você não quer, mas você se sente meio errado, como se você estivesse culpado ou estivesse fazendo algo de errado em não obedecer aquele pedido. E isso acaba te deixando até mal. Então, como que você pode evitar chegar nesse tipo de situação? Primeiro, é sempre bom observar o contexto, né? Levar o contexto em conta, ver qual que é a situação, mas via de regra, o interessante seria você não sair fazendo, porque esse tipo de pessoa te pede, te manda. Então, parar de ficar executando ou dizendo amém para tudo que esse tipo de pessoa fala ou te ordena fazer é um bom começo. Não tenha medo de falar não. E uma dica também: você pode se colocar numa situação onde você impeça aquela pessoa de te pedir algo. Como, por exemplo, todo mundo já teve aquele amigo ou amiga folgada que pedia uma carona ou ordenava que você levasse algo para ela quando vocês fossem se encontrar num lugar. Uma situação simples seria você dizer que já vai de carona com outro amigo, com uma outra pessoa, e que não tem como você fazer aquilo que estão te pedindo. Mas é importante ressaltar: não adianta criar uma mentira em vez de ser direto com a pessoa. Você cria uma mentira, você vai precisar ficar sustentando ela por muito tempo. É importante sim aprender a falar não. Segundo critério: isolamento social. É basicamente quando uma pessoa manipuladora consegue te deixar sozinho ou longe das pessoas de confiança, do seu núcleo de amigos, do seu núcleo de familiares. Os manipuladores, eles tendem a fazer esse tipo de coisa justamente para facilitar o processo de manipulação emocional que eles estão realizando com você. Se você estiver junto com seus amigos, junto com seus familiares, as pessoas podem palpitar, podem opinar ou podem até mesmo tirar a sua concentração do que o manipulador está dizendo ou está falando para você. Portanto, é muito mais fácil para ele conseguir te manipular quando você está sozinho com ele. Lembra que eu contei a história daquela minha colega da época de colegial? Então, o namorado dela na época dificilmente deixava ela sair sozinha com a gente, a não ser que ele estivesse junto. E muitas vezes ele conseguia até mesmo evitar com que ela fosse ali no nosso encontro de amigos e fazia com que ela ficasse sozinha com ele lá na casa dele ou na casa dela, onde era muito mais fácil para ele conseguir manipular ela e para ela acreditar em tudo que ele estava falando. E como evitar isso? Primeira dica é: evite um convite ou solicitação, ou o que quer que seja, onde você vá ficar sozinho com essa pessoa que você não se sente muito desconfortável ou que você suspeita que possa estar te manipulando. Evite ficar sozinho com essa pessoa, fisicamente mesmo. Não deixe essa pessoa ficar sozinha com você, pois facilita muito mais a ela te manipular. Segunda dica: convide outras pessoas para estar com você nesse momento. Leve um amigo, uma amiga, marque num local público com outras pessoas que você conheça, marque os encontros na sua casa com seus amigos e familiares, mas evite ficar sozinho ou sozinha com aquela pessoa. Terceira dica: esse tipo de pessoa costuma tentar te isolar durante situações, tirar você ali no meio de um evento para você ir para um canto para ela poder falar com você. Não deixe que isso aconteça. Tente sempre ficar perto de outras pessoas, ficar com um amigo ou uma amiga do lado. Assim fica muito difícil com que o manipulador consiga tirar você do meio de seus amigos para te levar para um canto para conseguir te manipular. Terceiro comportamento: teatro emocional. Basicamente, os manipuladores têm uma grande facilidade em manipular tanto as próprias emoções quanto as suas emoções. Eles acabam tendo uma resposta emocional exagerada, muitas vezes, até mesmo fazendo a gente se sentir culpado ou fazendo parecer com que eles são uma bombinha relógio. Você tem que ter muita cautela, você não sabe se eles vão explodir daqui a pouco ou não. É aquele tipo de pessoa que te deixa meio incerto sobre qual vai ser a reação emocional deles. Mas basicamente eles fazem isso muitas vezes para quebrar o seu poder racional da situação. Isso é muito comentado também em Telling Lies, em Lie Spotting, em situações onde alguém que é manipulador, uma pessoa que está manipulando uma situação matrimonial,
é pega traindo. Ou quando o parceiro chega e pergunta, você está me traindo? Você me traiu? A pessoa, ao invés de responder sim ou não, ela leva a resposta para um tom totalmente emocional, do tipo, por que você tá me perguntando isso? Você suspeita de mim? Você acha que eu não gosto de você? Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Nós estamos há anos juntos e você até hoje pensa isso de mim. No fundo você nunca me amou e não sei o que. O que acontece nesse momento? A pessoa que fez a pergunta começa a ter uma série de reações emocionais sobre aquele teatrinho. E a pessoa esquece qual foi a pergunta racional que foi feita no primeiro momento e começa apenas a ter uma discussão emocional. E no teatro emocional, o manipulador sempre vai ganhar, porque ele é expert em manipular suas emoções e a dele. E dessa forma ele não precisa te responder aquela pergunta crítica que foi feita. Portanto, quando estiver lidando com um drama queen, uma pessoa que ao ser perguntada sobre algo direto e objetivo responde com um teatrinho emocional, utilize as seguintes estratégias. Primeiro, respire fundo, se concentre no que tem ao seu redor, nos objetos ao seu redor, o que seria uma derivação da técnica grounding para lidar com a ansiedade, tá certo? Olhe em volta, vá respirando, deixa a pessoa fazer ali o teatrinho dela, porque você não pode cair no teatro, é importante não cair, é importante permanecer racional. Segunda estratégia, acalme a situação verbalmente enquanto você foca nos seus objetivos. Se a pessoa começar a ter um teatrinho emocional, muitas vezes vai ser proposital, vá acalmando a situação de maneira racional, dizendo coisas do tipo, calma, respira, espera, vamos conversar, calma, não é isso que eu tô dizendo, calma aí que eu fiz uma pergunta séria, não é sobre isso que eu tô dizendo, calma, eu não estou falando nada pra te ofender, eu quero apenas saber sobre algo sério. E foque no objetivo sempre, lembre-se, o que você quer perguntar pra essa pessoa, foque nisso, não nas suas reações emocionais, não na sua opinião pessoal sobre a forma que ela tá respondendo, sobre o teatrinho, não, foque na pergunta que você quer fazer, no objetivo. Terceira estratégia, faça perguntas abertas e observe a reação dessa pessoa que tá fazendo o teatrinho. Perguntas abertas são aquelas que a pessoa não responde nem com sim nem com não. São perguntas do tipo, o que aconteceu? Como aconteceu? Quem estava lá? Onde aconteceu? Quando aconteceu? E por aí vai. As perguntas abertas possibilitam uma resposta muito mais rica pro interrogador, porque ele vai ter chance de ver muitas reações enquanto a pessoa responde uma pergunta aberta. E por fim, faça perguntas fechadas em tom de confirmar o que foi falado. Se você perguntou onde você estava, suspeitando que alguém estava te traindo, e a pessoa diz que estava na faculdade e que depois foi pra casa, você pode simplesmente perguntar, tá, você saiu da faculdade e foi direto pra casa então, não passou em lugar nenhum. Porque se a pessoa estiver realizando um tipo de mentira de omissão e estiver escondendo que ela passou em algum lugar antes de chegar na casa, ali ela provavelmente vai ter um pico de ansiedade e outras reações que podem aparecer enquanto você estiver realizando o interrogatório com ela. Quarto comportamento, proxêmica íntima e tacésica excessiva. O manipulador ele precisa ter um nível de rapport emocional com quem ele está manipulando, então é muito comum que pessoas manipuladoras fiquem abraçando, tocando ou chegando muito perto fisicamente de você, para tentar criar uma conexão emocional. Como que você pode evitar isso? A primeira dica é evite essa proximidade. Se a pessoa começar a chegar muito perto, começar a te tocar, você pode simplesmente tirar o braço da pessoa, simplesmente dar um passo para trás e até mesmo comunicar publicamente, verbalmente a sua insatisfação. Várias vezes em situações ali comerciais, onde visivelmente um contratante estava tentando me manipular para conseguir um desconto ou para conseguir algum outro tipo de serviço, e o cara começava, por exemplo, a querer me abraçar demais, a querer tocar muito no meu braço, eu simplesmente virava e falava, cara, para de me tocar, para de tentar me manipular, fala o que você precisa falar sem ficar encostando em mim. Isso muitas vezes corta o ímpeto do manipulador e ele simplesmente vai tentar fazer isso com outra pessoa e não com você. E claro, sempre leve o contexto em conta. Existem pessoas e culturas diferentes, regiões diferentes inclusive, onde o toque excessivo não é visto como algo estranho ou que seja utilizado como manipulação. Último comportamento, postura de superioridade. Frequentemente manipuladores mantêm uma postura soberba, não só de maneira não verbal, como o famoso queixo elevado, tórax para frente, o peito estufado, mas também uma postura verbal. Eles se referenciam a si como aqueles que estão certo, como os líderes ou como aqueles que detêm grande conhecimento acima de você e que você está apenas errado. Isso muitas vezes eles utilizam para tentar parecer importantes para que você acredite neles e faça o que eles estão pedindo ou mandando. A melhor maneira de reverter esse tipo de coisa é utilizar o espelhamento reverso. A técnica do espelhamento reverso é fazer tudo ao contrário do que alguém que está tentando te manipular faz. Então, se o cara chegar perto de você com uma postura de superioridade, falando, por exemplo, que ele gosta de laranja, ao invés de você concordar com ele, a gente acaba fazendo isso muitas vezes de maneira social, expresse uma discordância verbal. Cara, laranja não é tão bom comparado com pera, por exemplo. Utilizando o espelhamento reverso, você pode causar até mesmo uma irritação no manipulador, ou no mínimo ele vai perceber que não está
tá funcionando a estratégia de autoridade, muito menos de manipulação, e vai abandonar você para tentar fazer isso com outra pessoa que reconheça ele como líder. Uma outra estratégia é inflar a bola desses manipuladores e colocá-los em uma situação onde eles podem se dar mal. No passado, eu tinha um professor de artes marciais que nunca participava das lutas. Na academia, ele sempre falava muito mal dos alunos, ele sempre falava o quão mal a gente estava lutando, mas nunca participava das lutas. E quando a gente não estava lutando, no nosso momento de intervalo, ele sempre ficava se gabando do quanto ele era bom, das estratégias e técnicas que ele já tinha realizado em inúmeros campeonatos, de como ele lutaria quando ele estivesse participando de um torneio nacional, enfim. Ele adorava falar esse tipo de coisa. Eis que um dia nós fomos visitar uma academia vizinha e a gente, sabendo daquela autoestima super elevada, daquela arrogância que esse nosso professor tinha, nós, os alunos, combinamos uma estratégia. Quando a gente chegou na academia vizinha, nessa academia rival, vamos dizer assim, né? Ia ter uma competição, a gente ia lutar todo mundo ali. Todos os alunos da nossa academia, nós começamos a inflar a bola do nosso professor. No meio do caminho a gente foi falando: nossa, sensei, ainda bem que você passou aquela técnica pra gente, você é muito bom, você é muito rápido, cara, você é muito forte. E claro que durante o caminho ele foi adorando aquele tipo de situação, era maravilhoso pra ele ser elogiado, a bola dele tava ali no teto, né? A gente tava inflando a bola dele. Porém, quando chegou na academia e foram começar os duelos, nós, os alunos que tínhamos inflado a bola dele, viramos pra ele na frente de todo mundo e falamos: sensei, você sem sombra de dúvidas é o cara mais habilidoso, você é aquele que nos representa, a gente depende de você, sem você nós não seríamos nada, portanto, a gente gostaria de ver você lutando primeiro, porque a gente tem certeza que você vai ganhar, fazendo tudo aquilo que você veio falando no meio do caminho, enfim, a gente quer ver você lutando primeiro. E basicamente ele foi colocado numa sinuca de bico, não tinha como ele falar não, ele lutou e foi ali uma derrota vergonhosa. Ele foi inclusive uma das coisas que me motivou a sair da academia desse cara, foi ver o quão manipulador ele era e o quão ruim ele era na prática. Então esse é um tipo de estratégia que você também pode utilizar, mas tome muito cuidado com essas estratégias, você pode irritar o manipulador, e a reação do manipulador quando ele é pego de surpresa ou quando ele perde em algo é ter uma reação infantil igual uma criança, chorar ou partir para cima dos outros, então tome muito cuidado. E basicamente essas são algumas estratégias que você pode utilizar para lidar com pessoas manipuladoras. Se você gostou, se você não gostou, já deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a sua opinião sobre esse vídeo. Deixe recomendações também, o que você gostaria de ver sendo analisado aqui nesse canal. Não deixe também de checar essas duas recomendações que eu separei para você, curtir e compartilhar o vídeo. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Valeu!